Olá, aluno, seja bem-vindo a essa aula dos estudos continuados em matemática. Eu sou a professora Alessandra Negrini, em conjunto com a professora Genai. Então, nós vamos hoje estudar um conjunto numérico que é muito importante, que é o conjunto dos números complexos. Muitas vezes ele é trabalhado de forma superficial na educação básica, então o nosso objetivo agora é aprofundar um pouco os estudos em relação a esse tema. Para quem está realizando a mediação via Skype, então segue também o endereço para o envio das dúvidas, das contribuições, de toda a participação realizada durante toda essa aula. Então, nós vamos discutir a respeito desse conjunto, observando também que existem operações que podem ser definidas sobre ele, então tudo que você já estudou sobre conjunto numérico vai ser essencial também para essa aula. Então, vou iniciar apresentando a minha formação. Eu sou formada em licenciatura e bacharelado em matemática e tenho meu mestrado em matemática aplicada e computacional. E agora eu passo a palavra à professora Genai. Eu sou licenciada e bacharelada em física e tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado em astronomia. O que eu estou fazendo aqui, né? Mas a matemática é o que mais gosto. Então vamos para ver quais são os objetivos dessa nossa aula. Então vamos lá. Estudar as potências de quem? Da unidade imaginária que formam, né, que é a característica dos números complexos. E a forma algébrica de um número complexo. Depois de estudar as potências e a forma algébrica dos números complexos, nós vamos estudar a igualdade de dois números complexos e as operações adição, subtração, multiplicação por um escalar envolvendo os números, né, complexos. Bom, a equação x² mais 1 igual a zero, ela possui solução? Bom, geralmente quando a gente estuda as equações de segundo grau, no ensino médio, a gente tem as seguintes respostas, né? Bom, essa equação tem duas raízes reais diferentes. Essa equação tem duas raízes reais iguais. E essa equação não possui raízes reais. Agora, essa última declaração não será mais aceita, porque ela tem não real, mas complexa. Vamos voltar aos slides. Então, a gente pode estudar a solução dessa equação em R? Já falei que não em R, não, né? Mas, será que tem um outro conjunto que eu possa achar a solução desta equação? Tem. E esse conjunto se chama conjunto dos números complexos. Números complexos é uma ferramenta essencial para a resolução de muitos problemas em ciência e tecnologia. Por exemplo, em geometria a gente utiliza números complexos, na topografia, na mecânica dos fluidos, que é a que a gente estuda, né? A água, o ar, os gases, né, que são todos fluidos, como é que é o comportamento deles. Na eletricidade é importantíssimo porque nós precisamos desses números para falarmos de circuitos elétricos de corrente alternada. Lembre-se que na sua casa a corrente é contínua, mas a distribuição, a transmissão de energia elétrica é feita em corrente alternada. Por isso a gente precisa dos números complexos. Também fractais podem ser gerados através desses números complexos. Um exemplo é esse conjunto de Mandelbrot. Ele é gerado através de números complexos. Bom, e como que nós podemos estudar, então, o conjunto de números complexos? Nós vamos partir de um elemento central, que é a chamada unidade imaginária. Então, é a partir desse número que nós conseguimos construir os diversos elementos que pertencem ao conjunto de números complexos. E nós vamos observar que esse número, essa unidade,
tem relação com a equação que nós já estudamos e que nós já refletimos a respeito da sua solução. Então, acompanhe no quadro. Então, quando nós queremos estudar um conjunto de números complexos, nós vamos pensar na equação que nós já conferimos anteriormente. Então, nós tínhamos a equação x² mais 1 igual a 0. Então, eu precisaria de um número x tal que elevado ao quadrado, ele fosse igual a menos 1. Então, nós sabemos que menos 1 não possui uma raiz quadrada. Então, eu não tenho um número real cuja raiz quadrada vai ser dada por menos 1. Então, nós inserimos um novo número, que é denotado por i, e que corresponde à unidade imaginária. Então, o que é esse i? É o número que, elevado ao quadrado, resulta em menos 1. Ou o número tal que a raiz quadrada dele é igual a menos 1. Tá? Então, é a base desse conjunto, do conjunto de números complexos, vai ser essa unidade imaginária. Então, é a partir desse número que nós conseguimos construir todos os elementos desse conjunto numérico. Mas aqui nós temos um diferencial, principalmente no estudo do campo da física, nas engenharias, que muitas vezes é trabalhado com o conceito de corrente elétrica. E a corrente elétrica é usualmente denotada pela letra I também. Então, nesses contextos, ao invés de representar a unidade imaginária por I, nós representamos por J. Então, é um ajuste que é realizado principalmente nesse campo que envolve estudo de corrente elétrica. Mas, ao longo de toda a nossa aula, nós vamos manter a letra I. Mas é importante que você conheça essa diferenciação, caso você se depare com algum tipo de problema, algum contexto que também envolva números complexos, mas que use agora a letra J na sua representação. E a partir desse contexto, então, nós vamos à nossa primeira atividade. Aqui nós temos uma equação do segundo grau, x² mais 6x mais 13. O objetivo é que você retome o que você já estudou sobre a equação do segundo grau, sobre a resolução dessas equações e identifique quais são as soluções para essa equação. Então, como que nós podemos resolver esse tipo de equação, considerando o que nós acabamos de estudar a respeito dos números complexos, ou mais especificamente, da unidade imaginária. Então, reflita a respeito dessa questão, procure resolvê-la enviando as suas contribuições e dúvidas e logo na sequência nós vamos continuar explorando esse conjunto numérico. Então, agora nós vamos aplicar os conhecimentos em relação à resolução de equações do segundo grau.
Então, nós sabemos que nós temos uma fórmula que nós podemos empregar, tomando como base os coeficientes de cada um dos termos. Então, coeficiente de x², coeficiente do termo x e também o termo independente. Então, vamos acompanhar no quadro cada uma dessas etapas de resolução. Então, nós temos inicialmente essa equação, na qual o valor a, que é o coeficiente de x² assume o valor 1, b é o coeficiente de x, que é 6, e c é o termo independente, que é 13. Aqui nós temos a fórmula resolutiva das equações de segundo grau, substituindo esses valores, então nós temos o menos b, mais ou menos a raiz quadrada dessa diferença. b² menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes a. Se nós calcularmos 6 ao quadrado menos 4 vezes 13, nós vamos obter raiz quadrada de menos 16. E agora, como que nós trabalhamos com esse termo? Porque nós não temos números reais associados a esse tipo de cálculo. Então, nós vamos recorrer à unidade imaginária que nós já estudamos. Bom, menos 16 eu posso decompor como 16 multiplicado por menos 1. Das propriedades envolvendo a multiplicação, a radiciação, nós temos que isso é igual a raiz de 16 multiplicado pela raiz de menos 1. Raiz de 16 é igual a 4, enquanto que a raiz quadrada de menos 1 é a nossa unidade imaginária i. Então, raiz quadrada de menos 16 é igual a 4i. Então, nós vamos substituir esse valor. Então, a raiz x, né, nós temos as duas raízes. A primeira é menos 6 mais 4i dividido por 2, e a segunda menos 6 menos 4i dividido por 2. Então, eu vou dividir menos 6 por 2 resulta em menos 3, mais 4i dividido por 2 resulta em 2i, e aí nós temos tanto a soma quanto a diferença. Então, esses dois valores são as raízes dessa equação de segundo grau. E veja que eles dependem da unidade imaginária, porque se nós estivéssemos considerando apenas a parte real, quando nós calculamos o delta ou discriminante, nós teremos a raiz de um número negativo. Em R, nós não conseguiríamos resolver essa equação, mas com o acréscimo da unidade imaginária e do conjunto de números complexos, nós conseguimos identificar essas raízes. E agora nós vamos conhecer qual que é esse formato que nós podemos adotar para os números complexos. Bom, nós vimos que foi escrito menos 3 mais 4, 2i, desculpa, menos 3 mais 2i. Menos 3 menos 2i. Isso é chamado de forma algébrica, uma maneira de eu escrever meu número complexo. Então, vamos ver qual é a forma algébrica para se escrever um número complexo. Vamos para os slides. O que é um número complexo? É todo número que eu posso escrever na seguinte forma. Z igual a um número A. Esse número A, ele é real. Mais um número B, que também é real. Vezes a unidade imaginária I. Então, eu tenho o Z, que é um número complexo, ele é formado por dois membros. O primeiro é somente um número real e o segundo membro é um número real vezes a minha unidade imaginária, que é o raiz de menos 1. Alguns exemplos aqui, ó, menos 3 seria o meu A, que é um número real. Mais 2 seria o meu B, vezes o I. No segundo, eu só tenho o A, que é o 4. O B, quanto que vale? Bom, para não aparecer o termo BI, é porque o B é igual a 0. Agora, o último, eu só tenho uma parte, que é a parte do BI. Isso quer dizer que, neste caso, o A é igual a 0. Então, seria 0 mais 4i. Necessariamente, aqui tem um sinal de mais, mas não esqueça, o B pode ser negativo. Então, eu poderia ter um número complexo 3 menos 2i, dizendo que o A é igual a 3
e o b é igual a menos 2. Bom, para falar ainda de números complexos, antes de mostrarmos como eu posso reduzir um número complexo sempre na forma algébrica, é necessário falar sobre as potências dessa minha unidade imaginária, que é o i. Lembrando que i é raiz quadrada de menos 1. Então, vamos ver as potências da nossa unidade imaginária. Começar com i elevado a zero. Todo número elevado a zero é quanto? É 1, menos o zero, tá? Então, isso quer dizer que raiz de menos 1 elevado a zero é 1. Próximo, agora começamos com i elevado a zero, agora i elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, né? Então, aqui temos que é a nossa unidade imaginária mesmo. I ao quadrado. Então, o que quer dizer i ao quadrado? Nós estamos pegando uma raiz quadrada de menos 1 e elevado ao quadrado. Quanto que dá isso? Isso vai dar somente menos 1. Então, i ao quadrado é menos 1. Próximo, i igual a 3. O que é o i igual... Desculpa, i igual a 3 não, professora. I elevado ao cubo. É igual ao i elevado ao quadrado vezes o i, né? Repete a base i e somando os expoentes, 2 mais 1 dá 3. Então, eu posso escrever dessa forma. Mas quanto que é i ao quadrado? Menos 1. E o i é ele mesmo, então dá raiz de... dá menos i. Então, i ao cubo é menos i. O i à quarta. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no i ao cubo. Só que eu vou abrir o i à quarta em i ao quadrado vezes o i ao quadrado. O i ao quadrado é menos 1. Então, fica menos 1 vezes menos 1, que deu 1. Olha que interessante. Nós retomamos ao i igual a zero, que é 1. Você quer ver? O i à quinta, se eu pensar que eu vou retomar essas potências, o i igual à quinta, será que dá igual a i? Vamos ver isso? Então, i à quinta, eu vou abrir em i à quarta vezes o i. Quanto que é o i à quarta? É 1. Então, 1 vezes i é igual a i. Os únicos valores que eu tenho para as potências de i são em número de 4. Quais os valores? Então, qualquer potência de i ou dá 1, ou dá o i, ou dá o menos 1, ou o menos i. Então, ele retoma. O que eu quero dizer com isso? Olha lá. I igual a 0 é 1, depois i igual a 1 elevado a i elevado a 0 é 1, i elevado a 1 é i elevado ao quadrado é menos 1, i elevado ao cubo é menos i. Agora vai começar tudo de novo, olha lá. I elevado à quarta é 1, i elevado à quinta é i elevado à sexta é menos 1, i elevado à sétima é menos i. E aí retoma tudo outra vez. Então tem aqui, ó, um quadrinho onde na primeira coluna estão os valores possíveis das minhas potências de i. E aqui mostrando que sempre vai repetindo de 4 em 4 lá, ó. Igual ao cubo, 4, já retoma, depois 8, 9, 10 e 11, assim por diante. E agora, então, empregando essa ideia de simplificação que nós podemos aplicar, pensando nas potências da unidade imaginária, então nós podemos converter números complexos que estão escritos em função dessas potências para aquela forma algébrica, na forma em que eu tenho um número real adicionado a um outro número real multiplicado por i. Então, nós vamos conferir um exemplo no quadro. Então, aqui nós temos o número z igual a i elevado à sexta potência, menos i à quarta, mais 2 vezes i ao quadrado, menos 9i. Então, como que nós podemos representar esse número na forma algébrica?
Note que nós temos potências da unidade imaginária. E nós vamos utilizar as substituições que nós acabamos de ver a partir do quadro que a professora Genai nos apresentou. Então, conferindo nesse quadro, conferindo aquela sequência em que nós só podemos ter 4 valores para essas potências, bom, i elevado à sexta nós vamos ter sendo equivalente a menos 1. I à quarta assume o valor 1. I ao quadrado, nós já sabemos que ele é o menos 1. E o i é o i elevado a 1, mantém como a própria unidade. Então, nós podemos substituir i elevado à sexta por menos 1, i elevado à quarta por 1, i ao quadrado por menos 1 e manter esse i. Atenção aos sinais dos coeficientes. Então, veja, eu tenho i elevado à sexta menos i elevado à quarta. Então, eu tenho menos 1 do i elevado à sexta menos 1 do i elevado à quarta. Então, precisamos tomar cuidado com esses sinais, os coeficientes que acompanham cada potência. E tendo essa substituição, então nós vamos ter a expressão menos 1 menos 1 mais 2 vezes menos 1, que é menos 2, menos 9i. Então, somando menos 1 com menos 1 mais menos 2, resulta em menos 4, menos 9i. Então, nós temos um número complexo agora na forma algébrica, em que A assume o valor menos 4 e o B, lembre-se, era A mais B. Então, nesse caso, o B utiliza esse sinal negativo, porque o 9, nós vamos ter o coeficiente menos 9. Tá? Então, temos que observar também que tanto A quanto B, eles podem assumir valores negativos. Então, essa presença da diferença, na verdade, vem do coeficiente negativo que acompanha a unidade imaginária I. E aqui nós temos um esquema que evidencia as relações entre os conjuntos numéricos. Então, quando nós estudamos desde a educação infantil, desde que aprendemos esses primeiros números, nós partimos dos números naturais. Depois nós acrescentamos os negativos e chegamos aos números inteiros. Temos as frações, chegamos aos racionais. Depois nós temos aquelas dízimas que não são periódicas, por exemplo, o número π, o número e, que vão integrar o conjunto de números reais. E quando eu acrescento a unidade imaginária e os números que envolvem essa unidade, nós temos um conjunto maior, que é o conjunto de números complexos, representado por C. Então, esse conjunto ele vai envolver todos os demais números. Porque pense no número 2, por exemplo. 2 eu posso expressar como 2 mais 0 vezes i. Então, veja, ele tem o seu coeficiente A, o seu coeficiente B, assim como nós tínhamos na forma algébrica. Então, ele é um número complexo, mas, em particular, ele vai ser um número natural. E, com isso, nós podemos observar essa relação de que o conjunto de números reais ele está contido nos números complexos. Ou seja, todo elemento de R vai ser também um elemento do conjunto de números complexos. E diante de todas essas informações, nós vamos à nossa próxima atividade. A nossa próxima atividade está relacionada com as potências de I. Então, vamos ver qual é o exercício que está sendo proposto. Vamos para os slides. Bom, como podemos expressar o número complexo 3i à quarta menos i à quinta, mais 2i em sua forma algébrica? Vamos dar uns instantes para você fazer esse exercício e a gente já retorna para corrigi-lo. Até mais.
Então, o exercício proposto é com relação às potências de I, e nós vamos transformar o número no número complexo em sua forma algébrica A mais B. Vamos ao quadro, então. Então, o número é 3i² menos i² mais 2i. Então, a tabelinha está ali do lado direito. Nós vamos procurar o que é i² e o que é i². I² está aqui, ó. Isso quer dizer que ele vale 1. O i² está aqui. Então, o valor dele é i. Ou seja, i² é igual a 1 e i² é igual a i. Então, fica 3 vezes i² dá 3 vezes 1, menos. O i² é simplesmente i, e o 2i continua como 2i. Soma agora a parte que não tem o i, que é só o 3 vezes 1. Agora, aqui eu tenho menos i mais 2i. Então, eu vou somar essa parte aqui, onde só tem o i. 2 menos 1 dá mais 1. Então, o resultado é 3 mais i. Então, esse foi o resultado do exercício que nós propusemos. Agora, vamos avançar um pouquinho mais com a professora Alessandra. Vamos, então, para o quadro. Bom, então, nós vimos, nesse último exercício, a presença de dois termos compondo o nosso número complexo, como nós já estávamos estudando. Eu tenho uma letra A, né, representando um número real, isolado, e eu tenho uma letra B representando um número real que está acompanhando a unidade I. Cada uma dessas partes vai receber um nome especial. Esse número A, que é apresentado de forma independente, ele corresponde à parte real do número complexo. Enquanto que aquele termo que acompanha o I, que é o coeficiente de I, ele recebe o nome de parte imaginária. Então, quando eu tenho um número complexo na sua forma algébrica, eu identifico essas duas partes. Então, o A, que é o número real, que está apresentado sozinho, de forma independente, ele é a parte real, enquanto que o número B corresponde à parte imaginária. Então, veja, a parte imaginária não leva em conta o I. Eu utilizo o I para identificá-la, mas quem está ocupando essa parte imaginária? O número real B. Então, veja, a parte real e parte imaginária são números reais. Um é o que nós denotamos por Re no número Z e o outro por In do número Z. Então, os dois são números reais, só que eles compõem partes diferentes do número complexo. Aqui nós temos alguns números e nós vamos identificar essas duas partes. Então, o A corresponde à nossa parte real, enquanto que o B corresponde à parte imaginária. O número 1 mais 5i. Bom, eu tenho o número real 1 mais o número real 5 multiplicado por i. A parte real desse número é o 1, que é o número real que está sozinho, e a parte imaginária é o número 5, porque é aquele número pelo qual nós multiplicamos a unidade imaginária, é o que acompanha o i. Se for o número menos 2 menos 7i, veja, esse número eu posso expressar como menos 2 mais menos 7 vezes i. Então, lembre-se, eu tenho um coeficiente b agora negativo, por isso a presença desse sinal aqui de subtração, mas ele vai estar associado ao b. Então, qual que é a parte real desse número? É o menos 2. Qual que é a parte imaginária? O que multiplica i? Então, no caso, é o menos 7. O número 4, eu posso expressá-lo como 4 mais 0 vezes i. Então, a parte real é o 4 e a parte imaginária é o número que está multiplicando i, que nesse caso é o 0. O número menos i, como que eu posso representá-lo? Como 0 menos i. Ou então, como 0 mais o menos 1 que multiplica i. Então, a parte real, nesse caso, é o 0
e a parte imaginária, menos 1. E o zero? O zero eu posso expressá-lo como 0 mais 0 vezes i. Então, ele é um número complexo, com parte real 0 e parte imaginária também 0. Tá? Então, essa é uma forma que nós temos de identificar esses dois elementos que compõem o número complexo, a parte real e a parte imaginária, considerando as posições que eles vão ocupar. Mas observe, eu tenho um número em que a parte real é 4 e a parte imaginária é 0. E eu tenho outro número em que a parte real é 0 e a parte imaginária é menos 1, é um número diferente de 0. Então, quando acontecem essas situações, nós temos algumas classificações especiais. Então, quando eu tenho um número complexo, lembrando, na forma A mais BI, e eu tenho que o A é 0 e o B assume um valor diferente de 0, então eu vou ter o número 0 mais B vezes I, ou BI. Os números que só têm essa parte imaginária diferente de 0, eles recebem o nome de imaginário puro. Então, quando é indicado que um número complexo é imaginário puro, quer dizer que ele só tem a parte imaginária diferente de 0. A parte real, o número A, ele é nulo. E o contrário também existe. Eu posso ter B agora assumindo o valor 0. Se isso acontece, o meu número vai ser A mais 0i, ou Z igual a A. O que isso representa? Ele representa um número real. Então, lembre-se, se eu tenho um número em que a parte imaginária é nula, quer dizer que esse número ele vai ser um número real. Então, nós temos a possibilidade de expressar um número complexo na forma algébrica, expressando a parte real e a parte imaginária, que apesar dos nomes, os dois elementos são números reais. A diferença se dá na posição que eles ocupam quando eu escrevo esse número complexo. Um está sozinho, o outro acompanha aí. E dependendo dos valores assumidos por eles, então eu posso ter o número imaginário puro, que só vai ter a parte imaginária diferente de 0, e o número real, que só vai ter a parte real diferente de 0, ou então 0, porque o número 0 nós sabemos que ele é um número real. Então, ele se enquadra também nessa categoria. Já no imaginário puro, eu preciso ter que aquele número B ele seja diferente de 0. E qual que é a vantagem de conhecer, então, esse tipo de classificação? Porque nós podemos resolver alguns problemas, alguns exercícios que exigem que o número seja enquadrado em uma ou em outra categoria, como nós vamos conferir no próximo exemplo. Então, vamos ao quadro. Aqui nós temos o número k ao cubo mais i mais 1 mais 2i, e nós queremos determinar o k para que o número seja imaginário puro. Bom, ele vai ser imaginário puro se eu tenho o a mais bi e o meu número a for nulo, se ele for igual a 0. Então, qual que é a parte real desse número? Eu só tenho 2 multiplicando por i. K ao cubo e o 1, eles são números reais independentes, porque eu quero o k, número real. Então, essa é a parte real do meu número complexo. É o k ao cubo mais 1. Então, eu quero que essa parte seja nula. Então, eu quero k ao cubo mais 1 igual a 0. Então, eu preciso ter k ao cubo igual a menos 1. Eu quero um número real que, elevado ao cubo, resulte em menos 1. Esse número vai ser o próprio menos 1. Perceba a diferença da unidade imaginária. Quando eu tenho i, eu tenho um número ao quadrado, que é igual a menos 1. Aqui não é ao quadrado, aqui é um número ao cubo. Então, é um número multiplicado por ele mesmo 3 vezes. E se eu tomo o menos 1 e elevo ao cubo, eu vou ter o próprio menos 1. Então, por isso que o k, nesse caso, ele deve ser igual a menos 1. Então, essa é uma diferença importante. Quando nós temos raízes pares, nós trabalhamos com os números complexos, né? Raízes pares de números negativos, mas nas ímpares nós podemos ter esse tipo de situação. Eu consigo um número negativo
que elevado ao cubo resulte, então, nesse menos 1. Então, quais são, além desses estudos, as possibilidades de trabalhar com esse conjunto de números complexos? Como que eu igualo, por exemplo, dois números complexos? Uma vez que foi definido parte real e parte imaginária, a gente já pode falar em igualdade de dois números complexos. Então, vamos para os slides. Eu quero igualar dois números complexos. Um é o Z igual a mais BI e o outro é o W, que é igual a C mais DI. Para eles serem iguais, eu preciso igualar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Lembre-se que essa parte imaginária não leva o I. Então, igualando parte real. Real do número Z é A e real do número W é C. Então, A tem que ser igual a C. Já a parte imaginária de Z é B e a parte imaginária de W é D. Então, B tem que ser igual a D. As duas coisas têm que acontecer. Não é acontecer uma ou outra, não. As duas devem acontecer. Então, A igual a C e B igual a D. Então, vamos fazer um exemplo. Determine os números reais x e y, de modo que eu tenho aqui um número imaginário 4x ao quadrado menos 8y, um número complexo, com parte real e parte imaginária, vai ser igual a um outro número complexo que é real. Ele não tem a parte imaginária. Então, vamos fazer o seguinte, vamos aqui acrescentar a parte imaginária do meu número do lado direito, ou seja, 0i. Agora, vamos identificar parte real com parte real. Quem que não tem o i no primeiro número? É o 4x ao quadrado. E aqui, o 16. Então, real tem que ser igual a real, 4x ao quadrado igual a 16. O 4 multiplicando vem dividindo 16. E aí eu tenho x ao quadrado igual ao par. Cuidado, é mais ou menos porque eu tenho uma potência par, né? Mais ou menos raiz de 4, x é igual a mais ou menos 2. Então, para as partes reais serem iguais, o meu x tem que ser mais ou menos 2. E a parte imaginária? Aqui eu tenho a parte imaginária menos 8y. O i não vai. Então, é menos 8y. E aqui do lado direito eu tenho 0. Então, quer dizer que o menos 8y tem que ser igual a 0. Isso quer dizer que o y é igual a 0. Então, para os dois números serem iguais, eu preciso que o x seja mais ou menos 2 e o y seja igual a 0. Bom, e partindo então desses conceitos, dessa divisão que nós temos de um número complexo, em parte real e em parte imaginária, vamos à nossa próxima atividade. Acompanhe o enunciado. Então, o objetivo agora é determinar x e y, ambos números reais, de modo que 2x ao quadrado mais y ao cubo mais 20 vezes i seja igual a 32 menos 7i. Então, como que nós podemos aplicar o que nós já estudamos analisando esse caso? Quais são os valores que devem ser assumidos por x e y? Então, responda a essa atividade e encaminhe suas contribuições e também suas dúvidas. Logo mais, vamos continuar discutindo sobre esse tema.
Então, vamos à nossa atividade. Nós precisamos aplicar a mesma estratégia que foi apresentada anteriormente. Então, nós precisamos analisar partes reais e partes imaginárias de modo a determinar os números reais solicitados. Então, vamos ao quadro. Nós temos dois números complexos. Então, eu tenho a forma algébrica do primeiro, a forma algébrica do segundo, e eu quero que esses dois números sejam iguais. Se eles são iguais, então, eu preciso igualar partes reais e igualar partes imaginárias. Então, primeiro pensando na parte real. São aqueles números reais independentes que não acompanham o i. No primeiro membro, nós temos 2x². E no segundo, 32. Então, igualando os dois, 2x² é igual a 32. Divido os dois membros por 2. x² vai ser 32 dividido por 2, ou x² igual a 16. Calculando raiz quadrada, então, como estamos vindo de uma equação do segundo grau, então eu tenho mais ou menos a raiz quadrada de 16. Logo, x deve ser mais 4 ou menos 4 para que as partes reais sejam iguais. Mas eu também preciso que as partes imaginárias sejam iguais. No primeiro número, nós temos que y² mais 20 estão multiplicando i. Então, todo esse termo vai compor a parte imaginária do primeiro número. E no segundo, eu tenho menos 7 multiplicando por i. Então, a parte imaginária do segundo é menos 7. Logo, y³ é mais 20 é igual a menos 7. Se eu subtraio 20 em ambos os membros, eu tenho y² é menos 7 menos 20. Ou y³ é menos 27. Então, eu quero um número real y, tal que ele elevado ao cubo, eu tenho o resultado menos 27. Ou calculando a raiz cúbica de menos 27. Então, nesse caso, eu preciso ter y igual a menos 3. Porque quando eu elevo ao cubo, então eu tenho menos 3 elevado ao cubo. E isso vai resultar em menos 27. Por isso que para que os dois números sejam iguais, x precisa ser 4 ou menos 4 e y tem que ser igual a menos 3. Então, dessa forma, nós podemos igualar os números complexos entre si. Que outras operações, então, nós podemos empregar? Nós podemos trabalhar com a adição. Nós não temos lá a adição no conjunto de números reais? Então, eu também posso aplicar uma adição nos números complexos. Mas lembrando que eu tenho parte real e parte imaginária. Então, eu vou levar em consideração essas duas partes. Então, se eu tenho um número a mais bi e um número c mais di, parte real A, parte imaginária B. Parte real C, parte imaginária D. A soma desses dois números é um número complexo em que a parte real é a soma das partes reais de Z e W, por isso A mais C, e a parte imaginária é a soma das partes imaginárias de Z e de W, por isso B mais D. Então, na soma, eu somo partes correspondentes. Então, parte real eu somo com parte real, parte imaginária eu somo com parte imaginária. E cada uma delas vai gerar, então, o número resultante. Se eu estivesse trabalhando com subtração, eu tenho uma situação análoga, eu só preciso tomar cuidado com a ordem que eu estou tomando. Se eu estou calculando Z menos W nessa ordem, então eu vou ter parte real de Z menos parte real de W. E isso compõe a parte real do resultante, do Z menos W. Depois eu tenho parte imaginária de Z menos parte imaginária de W. E isso gera a parte imaginária da diferença. Então, note, quando eu tenho dois números complexos e eu vou trabalhar com a operação de adição ou mesmo com a operação de subtração, eu preciso também destacar essas duas partes. Então, não é somente na igualdade que eu preciso identificar o que é real e o que é imaginário. Nas operações, eu também preciso identificar, porque quando eu vou compor o meu resultado, eu dependo dessa separação do número que é independente, que é a parte real,
e o número que acompanha I, que é a minha parte imaginária. São reais, mas devido às posições que ocupam, eles recebem essas nomenclaturas. Será que eu posso multiplicar um número complexo por um número real? Será que eu consigo também trabalhar com essa operação? É isso que nós vamos ver agora. Então, acompanhe no quadro. Eu tenho agora um número complexo A mais BI e eu vou considerar um número real K. Eu vou chamar aqui de escalar, mas vamos pensar em um número real, que é um tipo de escalar que eu posso tomar. Como que eu multiplico Z por K? Bom, se eu tenho um número Z, que é A mais BI, eu vou tomar o K e vou multiplicar por A mais BI. Eu aplico a propriedade distributiva, ou seja, eu vou distribuir essas multiplicações. Então, eu distribuo K e multiplico por A, distribuo também esse K e multiplico por BI. Então, agora eu tenho um número complexo, K vezes Z, que tem a sua parte real, K vezes A, e uma parte imaginária, que é K vezes B. Então, eu multiplico parte real e parte imaginária, ambos por uma mesma constante. Tá? Então, nós temos essas operações. Eu posso somar números complexos, eu posso calcular a diferença e posso multiplicar por um escalar. E nesse exemplo, agora nós temos os dois números, 1 menos 2i, menos 1 mais 3i. Parte real 1, parte imaginária menos 2, e depois parte real menos 1 e parte imaginária 3. Eu quero identificar o número complexo U, que é 2 vezes Z1 mais Z2. Então, nós temos uma combinação aqui de uma multiplicação por um escalar, que é 2 vezes Z1, com uma soma de números complexos. Então, vamos partir dessa igualdade e substituir os números que nós conhecemos. Bom, o Z1 vai ser o 1 menos 2i, o Z2 menos 1 mais 3i. 2 vezes 1 menos 2i, então eu multiplico 1 por 2, menos 2i por 2. E aí eu tenho 2 vezes 1, 2, e 2 vezes menos 2i, menos 4i. Somo com o segundo número, que é o menos 1, mais 3i. Mas eu não quero o número dessa forma, eu quero ele na sua forma algébrica. Então, eu vou somar os números reais independentes, as partes reais, que nesse caso é o 2 mais o menos 1, e vou somar aqueles números que acompanham o i. Então, é o menos 4i mais 3i, ou menos 4 mais 3 vezes i. 2 menos 1 resulta em 1, menos 4 mais 3 resulta em menos 1. Então, o número u, que é o 2 vezes e1 mais e2, é o número complexo 1 mais i em sua forma algébrica, que vai depender, então, das partes reais e das partes imaginárias dos dois números envolvidos, além da multiplicação por escalar. E agora, diante dessas operações, nós temos uma atividade que envolve adição, subtração e também a multiplicação por escalar. Então, nós temos os números Z1, que é menos 2 menos i, o Z2, que é 3 mais 5i. Nós queremos determinar o que é o Z1 mais 2 vezes Z2 e o V, que é o Z1 menos 5Z2. Então, analise essas duas igualdades, analise as operações que nós já discutimos, as características do conjunto de números complexos e resolva identificando cada um dos números solicitados. Na sequência, nós vamos, então, identificar quais são os resultados para cada um desses itens.
Então, vamos retomar ao exercício indicado. Lembrando, eu não posso misturar parte real com parte imaginária, tá certo? Soma-se parte real e soma-se parte imaginária. Não misture. Multiplicação por escalar, eu multiplico os dois. Então, vamos à correção do nosso exercício. Vamos para os slides. Eu tenho, então, o Z1 igual a menos 2 menos I e o Z2, 3 mais 5I. A operação que nós temos que fazer é Z1 mais 2Z2. Cuidado que eu tenho que multiplicar todo o Z2 por 2 antes de fazer a conta. Então, substituindo, eu tenho o Z1, que é menos 2 menos I. Duas vezes, agora o Z2. Z2 é 3 mais 5I. O que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho repetir o Z1 e fazer a multiplicação por escalar, onde eu tenho que multiplicar tanto a parte real como a parte imaginária pelo número 2. Isso dá, então, 3 vezes 2, 6, 5 vezes 2, 10. Agora é soma, né? Então, nós temos que somar real com real, imaginário com imaginário. Então, a parte real menos 2 vai ter que ser somada à parte real, 6. A parte imaginária menos 1i tem que ser somada com a parte imaginária 10, né? 10 vezes o i. Coloquei o i em evidência para só trabalhar com as partes imaginárias. Lembre que a parte imaginária são os números, né, que multiplicam o i. Então, olha lá, menos 2 mais 6 dá 4. Menos 1 mais 10 dá 9. E multiplica pelo i. Então, essa letra A, Z1 mais 2, Z2. O próximo é Z1 menos 5Z2. Cuidado com esse sinal de menos aqui. É bom depois dele colocar tudo entre parênteses para não ter problema. Então, olha lá, o V vai ser o Z1 menos 2 menos I, menos, aqui o menos, 5 vezes Z2. 5 vezes o Z2, que é 3 mais 5I. Bom, então, repetindo o menos 2 menos I, agora eu vou multiplicar o menos 5 para dentro do parênteses. Então, eu vou levar o sinal também. Menos 5 vezes 3 dá menos 15. Menos 5 vezes 5i dá menos 25. Se você não quiser levar o sinal também, você tinha que deixar entre parênteses. Aí seria menos 2 menos i, menos. Aí você abre aqui um parênteses por causa do sinal e multiplica só o 5. Daria 15 mais 25 i. Depois você faria, né? Jogaria o sinal menos para dentro do parênteses. Daria a mesma coisa. Agora, real menos 2 com real menos 15. Real, imaginário menos 1 com menos 25. Então, vai dar menos 17 menos 26i. Isso foi, então, soma, subtração e multiplicação por escalar. Ainda falta a multiplicação e a divisão. Só que para falar em divisão, eu tenho que falar um outro conceito, um outro número complexo que é chamado de conjugado. Então, o que é um conjugado de um número complexo? Vamos, então, voltar aos slides. O conjugado do número complexo Z, que é igual a A mais BI, ele é um número que a gente escreve Z com tracinho em cima, onde eu troco
o sinal da parte imaginária. Então, eu altero o sinal da parte imaginária de Z. Então, toda vez que eu quiser o conjugado de um número complexo, eu vou ver qual é o sinal que está aqui no B e vou trocá-lo. Então, vamos ver alguns exemplos. Se eu tenho o número complexo Z igual a 2 menos 3i, e eu quero o conjugado, eu não mexo na parte real. A parte real continua sendo o 2. Agora, a parte imaginária, que é o menos 3, o conjugado vai ter o mais 3. Então, vai ficar 2 mais 3i. O segundo é um imaginário puro. Então, eu só preciso trocar o sinal dessa parte imaginária. A parte imaginária, quem que é? É o 1, né? Então, torna-se menos 1, ou seja, menos i. Agora, um real puro, z igual a menos 1. O conjugado vai ser ele próprio. Por que ele próprio? Porque a alteração do sinal é na parte imaginária e não na parte real. Então, esse é o conjugado. Eu só troco o sinal da parte imaginária. A real fica como está. Bom, uma vez falado no conjugado, a gente pode entrar na multiplicação de dois números complexos. Vamos para o quadro, então. Considere dois números, o z, que é a mais bi, e o w, que é c mais di. Eu quero fazer o produto de z vezes w. Bom, aqui vai entrar quem? A distributiva. Ou seja, eu tenho que pegar esse valor A do Z e distribuí-lo no número W. Ou seja, vai ficar A vezes C e vai ficar A vezes DI. Depois eu vou pegar o BI, eu tenho que pegar inteiro, BI, e distribuir no W. BI vezes C e BI vezes DI. Veja que aqui não tem aquela coisa de real com real, imaginário com imaginário, não. Aqui você vai distribuir as partes da maneira que estão. Se tiver o I, vai levar o I. Se não tiver o I, não vai levar o I, é lógico. Então, olha lá. Parte real ficou como? Então, vamos fazer aqui, ó. A vezes C dá AC. Mais A vezes DI. Vai ficar A, vai ficar D e vai ficar I. Pronto, o A já foi. Agora vamos ao B. BI vezes C. Vai ficar mais B, o C e o I. Porque você leva o I. Depois, BI vezes DI. Então, vai ficar o B vezes o D, I com I dá I ao quadrado. Mas o que é I ao quadrado mesmo? É menos 1. Agora, você vai somar real com real, imaginário com imaginário. Agora, é uma soma, né? Você vai juntar. Real é o AC e o B menos BD. Não é isso? Uma vez que I ao quadrado é menos 1, então ele virou um real. AC menos BD. Agora, tudo que tem I é o AD mais o BC. AD mais BC multiplicando o I. Cuidado com esse fato do I ao quadrado ser igual a menos 1. Então, vamos fazer um exemplo, né? O Z é 2 mais 3i. O W é 1 mais 5i. Então, primeiro eu vou distribuir o 2 e depois eu vou distribuir o 3i. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 5i dá 10i.
I. Agora o 3i. 3i vezes 1, quanto dá? 3i. 3i vezes 5i dá 3 vezes 5, que é 15. I ao quadrado. Quem que é i ao quadrado? Menos 1. Então, ele tornou um número real. Então, vai ficar 15i ao quadrado, 15 vezes menos 1, o número real menos 15. Então, olha lá, colocando no lugar do mais 15i ao quadrado, o seu resultado, que é menos 15, eu posso agora 2 menos 15 dá menos 13. 10i mais 3i dá 13i. Cuidado quando der o i ao quadrado. Então, assim como nós temos diversas operações envolvendo o conjunto de números reais, eu também posso definir no conjunto de números complexos. Então, nós tínhamos observado a adição, a subtração, tínhamos uma operação a mais, que era a multiplicação por escalar, e agora nós vimos a multiplicação, sempre com esse detalhe, que quando eu vou multiplicar números complexos, eu multiplico todas as partes entre si. E isso pode gerar potências da unidade imaginária. Então, quando eu tenho i ao quadrado, por exemplo, eu tenho que substituir por menos 1. Por quê? Porque eu quero a forma mais simples possível, que é a forma algébrica. Então, eu só tenho uma parte real mais uma parte imaginária, multiplicando pela unidade imaginária i, que é a raiz quadrada de menos 1. E, diante disso, vamos à nossa próxima atividade. Acompanhe. Então, aqui nós temos dois números complexos e o objetivo é que você possa calcular o produto entre esses números, ou seja, aplicar a operação de multiplicação envolvendo números complexos. Então, como que eu posso multiplicar Z1 por Z2 nesse caso? Então, aplique o procedimento, identifique o resultado, envie as suas contribuições e também as suas dúvidas. E daqui a alguns instantes nós vamos discutir sobre essa atividade.
agora vamos conferir qual que é o produto dos dois números complexos que foram apresentados. Então, vamos ao quadro. Então, nós precisamos multiplicar os números complexos entre si. Então, eu quero multiplicar o número 1 mais 2i pelo número menos 1 mais 3i. Então, a ideia é distribuir esses fatores entre si. Então, eu multiplico 1 por menos 1, resulta em menos 1. 1 multiplicado por 3i, mais 3i. 2i multiplicado por menos 1, resulta em menos 2i. E agora eu multiplico 2i por 3i. Então, a ideia é, eu vou multiplicar os números reais entre si. 2 vezes 3, mais 6. I multiplicado por i resulta em i ao quadrado. E nós sabemos que i ao quadrado é igual a menos 1. Então, nós podemos substituir. Vamos ter menos 1 mais 3i menos 2i mais 6 vezes menos 1, que é menos 6. E agora basta somar partes reais e partes imaginárias. Então, menos 1 mais o menos 6 resulta em menos 7. 3i menos 2i resulta em mais i. Então, nesse caso, o produto entre os números complexos Z1 e Z2 é o número menos 7 mais i. Então, nós já vimos operação adição, subtração, multiplicação e nós vamos para a divisão. Mas, antes disso, nós vamos avaliar um produto especial. Nós já estudamos o número complexo na forma algébrica e como encontrar o seu conjugado. Lembre-se, era aquele número que nós trocávamos o sinal da parte imaginária. Nós vamos estudar qual que é o resultado do produto entre o número complexo e o seu conjugado. Então, veja, eu vou multiplicar o a mais bi pelo a menos bi. Da mesma forma, a e b são números reais. Então, eu multiplico a por menos bi por a e bi por menos bi. Então, a vezes a ao quadrado, a vezes menos bi menos a bi, bi vezes a vezes b vezes i, bi vezes menos bi. Então, é menos b ao quadrado vezes o i ao quadrado. I ao quadrado, nós temos que é menos 1. Além disso, veja, eu tenho um menos ABI mais ABI. Então, é um menos um número mais esse mesmo número. A diferença, né, ou a soma entre eles, resulta em 0. Então, perceba, eu tenho um a ao quadrado, depois mais 0, menos b ao quadrado, vezes o i ao quadrado, que é o menos 1. Menos 1 vezes menos b ao quadrado é mais b ao quadrado. Então, eu tenho o número a ao quadrado mais b ao quadrado. A e b são reais. Quando eu elevo ao quadrado, continuam sendo reais. Quando eu somo, ainda eu tenho um número real. Então, quando eu multiplico um número qualquer, z, pelo seu conjugado, eu tenho como resultado um número real, que é a parte real do número z ao quadrado, mais a parte imaginária desse mesmo número ao quadrado. Essa soma nós atribuímos o nome de módulo do número complexo. Por isso essa notação de z entre barras verticais. Então, isso indica o módulo. O a ao quadrado mais b ao quadrado é o módulo do número ao quadrado. Tá? Então, é uma notação que nós utilizamos para essa soma. Então, observe, eu tinha dois números complexos. Quando eu multiplico esses números entre si, eu tenho como resultado um número real. E é essa estratégia que nós vamos utilizar no estudo agora da divisão. Então, a divisão nós vamos converter em multiplicações. Assim como nós temos divisão de frações, por exemplo, nós vamos converter em multiplicações, aqui nós vamos utilizar uma estratégia nesse sentido. Então, eu quero dividir o número a mais bi pelo número c mais di, ou dividir z por w. Então, essa razão, esse quociente entre z e w,
Ao invés de dividir diretamente por alguma técnica, eu vou trabalhar com uma multiplicação. Quando eu tenho um número, seja ele complexo, seja ele real, eu multiplico por 1, eu vou ter esse próprio número. Mas ao invés de multiplicar pelo 1 na forma como nós conhecemos, nós vamos multiplicar por uma expressão que é igual a 1. Quando eu divido um número por ele próprio, esse número é diferente de 0, esse resultado é 1. Quando eu divido 2 por 2, o resultado é 1. Então, eu vou multiplicar o meu quociente z por w por uma fração que tem o seu resultado como sendo 1. Mas qual que é essa fração? Vai ser o conjugado do denominador de w dividido por ele mesmo. Por que nós estamos trabalhando com essa estratégia? Se eu tenho um número w e eu multiplico o w pelo seu conjugado, esse resultado é um número real, que é o módulo do número ao quadrado. Então, ao invés de dividir diretamente, eu vou multiplicar por essa fração, que é o conjugado do denominador desse número que está na parte inferior, dividido por ele mesmo. Eu tenho um produto de frações. Multiplico o numerador, multiplico o denominador. Então, eu tenho z vezes o conjugado de w, dividido por w vezes o conjugado de w. Então, eu posso trabalhar com a notação de módulo e expressar z dividido por w como z vezes o conjugado de w, dividido pelo módulo de w ao quadrado, que nada mais é do que a soma das partes real e imaginária elevadas ao quadrado. Então, com isso, eu interpreto aquela operação de divisão como uma razão envolvendo um produto entre números complexos. Veja, na parte superior, no numerador, eu tenho uma multiplicação, como nós acabamos de estudar. E no denominador eu tenho um número real. Para que isso fique mais claro, nós vamos observar em um exemplo. Então, eu tenho 3 mais 2i e eu quero dividir por 1 mais i. Então, ao invés de dividir diretamente, eu vou tomar o conjugado de 1 mais i, que é o número 1 menos i. Então, eu vou multiplicar e dividir essa fração por 1 menos i. Ou multiplicar por essa divisão, 1 menos i dividido por 1 menos i. No numerador, eu vou aplicar multiplicação. Então, 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos i, menos 3i. Mais 2i vezes 1, que é o 2i. E 2i vezes menos i, que é o menos 2i ao quadrado. No denominador, o que nós vamos ter? O módulo de w ao quadrado, que vai ser o 1 ao quadrado, mais o coeficiente do i ao quadrado, que é 1 também. Então, veja, eu apliquei a multiplicação no numerador, como nós acabamos de estudar, vimos exemplos, e dividimos pelo módulo, que vai ser o a ao quadrado mais o b ao quadrado. Posso simplificar a expressão na parte superior. O i ao quadrado é menos 1. Quando eu multiplico por menos 2, eu tenho 2, mais 3 é 5. Então, essa é a parte real. Agora, menos 3i mais 2i resulta em menos i. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado é 2. Então, como que eu converto agora esse número na sua forma algébrica? Eu posso separar em duas frações. Então, eu tomo 5, divido por 2, tenho 5 meios, e depois eu tomo menos 1, divido por 2 e multiplico por i. Então, essa agora é a forma algébrica envolvendo essa razão entre números complexos. Então, na aula de hoje, nós vimos números complexos na sua forma algébrica e como fazer algumas operações com esses números. Soma, subtração, multiplicação por escalar, multiplicação entre números complexos e divisão. Então, espero que você tenha compreendido todos esses conteúdos e como nós estamos finalizando as atividades dos estudos continuados e também do Estudante em Foco nesse semestre, gostaríamos de agradecer, em nome de todos os professores, a sua participação assistindo às aulas dos estudos continuados e também enviando as suas contribuições. E para você que está realizando, está participando ainda do Estudante em Foco,
Agradecemos também a sua participação e só lembrando que existe uma pequena planilha para que você possa preencher, um formulário, para que você dê a sua opinião também em relação a todas as atividades que foram desenvolvidas no projeto Estudante em Foco. Então, agradecemos a sua participação, desejamos a você bons estudos e até a próxima. Até a próxima.